Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de participar dessa conferência, conhecer essa igreja, que eu já tinha ouvido falar muito bem, pastor Evaldo, pastor Thiago Cata. Está sendo muito legal esses dias aqui, um privilégio mesmo para mim. E o tema da conferência é Submersos, trazendo a ideia de nós vivermos muito além do que nós temos vivido, trazendo a ideia de nós sairmos do rasinho e vivermos uma experiência mais profunda e verdadeira com Cristo. Nesses dias nós falamos sobre muitas áreas da vida da nova geração. Obrigado. E hoje eu gostaria de falar não somente aos jovens, mas eu quero falar também hoje para os pais. Esse é um momento de pais e filhos. Eu quero falar não só para filhos, não só para pais, mas para aqueles que vão se casar ou que já são casados. Enfim, eu espero que hoje, de alguma maneira, Deus possa falar com todos nós. Para isso, eu gostaria de falar sobre um fenômeno que eu tenho percebido que está acontecendo no mundo inteiro. É um fenômeno contemporâneo. E especialistas, estudiosos, sociólogos, professores, psicólogos, pastores, líderes estão preocupados com esse fenômeno que eles têm percebido. Que fenômeno é esse? É aquilo que eles têm chamado de adultolescência. O que é adultolescência? Adultolescentes são adultos que deveriam se comportar como tal, que deveriam ser maduros, mas que continuam agindo como crianças, continuam agindo como bebês. Eles cresceram, mas eles não amadureceram. São adultolescentes. Esse é um fenômeno recorrente hoje nas nossas vidas, igrejas, famílias. Talvez você tenha na sua casa lá um adultolescente, talvez já está rolando, né, umas cutucadas aqui no culto para lá, tá vendo aquela olhadinha assim, olha só. Talvez você seja um adultolescente. Adultolescentes não são só jovens, são adultos que ainda são como crianças, que não amadureceram. E muito tem se falado sobre essa geração. Eu gostaria de mostrar algumas coisas sobre essa geração. Foi lançado um livro nos Estados Unidos chamado Geração Eu. A capa do livro é esse umbigo mostrando que é uma geração que tem um olhar para si mesmo. Tudo é sobre eles, tudo é para eles. Essa geração também foi chamada de geração narcisista. Tem um livro lançado famoso também chamado Narcisismo Epidêmico, falando dessa geração selfie, que fica tirando foto de si mesmo, que fica olhando para si mesmo e que em tudo que busca na vida, busca para si mesmo. Tudo é sobre mim, eu quero ser feliz, o que importa é ser feliz. Eu quero que na igreja eu seja feliz, eu quero ser feliz no casamento, eu quero ser feliz em tudo. E ai daquele que não me faz feliz. Se casamento não me realiza pessoalmente, não serve para mim. É uma relação descartável com tudo. Se a igreja não me faz feliz, não me realiza pessoalmente, eu procuro outra igreja. Se o trabalho não me realiza pessoalmente, eu pulo fora, eu procuro um outro trabalho, eu quero algo que me faça feliz. Essa é a geração que busca a satisfação plena acima de todas as coisas. Tudo é sobre eles. E quem está falando isso não são pastores, não são igrejas. A revista Época lançou uma reportagem em 2012 sobre essa geração, dizendo que é a geração Eu Me Acho. E na capa da revista estava escrito o seguinte: por que a educação moderna criou adultos que se comportam como bebês? Mostrando que hoje a nova geração está se comportando como bebês por causa da educação que receberam. E essa geração, então, de adultolescentes, eles têm uma visão distorcida a respeito de suas qualidades. Eles acham assim que eles são incríveis, e de fato, eles até são, porque eles têm mais conhecimento, eles têm acesso ao conhecimento de uma maneira diferente. Na minha época, quando eu era criança, para fazer um trabalho escolar, ou eu precisava ir até a biblioteca municipal, ou eu ia na casa de um amigo rico que tinha aquela enciclopédia Barça, sabe?
Hoje em dia não, hoje em dia você abre o Google lá, você já tem acesso a tudo. Eles têm celular, eles têm a tecnologia ao alcance deles, eles nascem na frente dessa telinha e eles são incríveis mesmo. Hoje meu irmão mostrou para mim um vídeo da minha sobrinha de 6 anos que já se tornou youtuber. Ela dá dicas no YouTube de como você fazer diversas coisas. Essa é uma geração que está crescendo, eles são incríveis, mas eles se acham muito mais do que eles realmente são, porque eles cresceram sendo elogiados exageradamente. Para piorar, como eu disse aqui na conferência, e deixando você a par disso, foram lançados muitos filmes que alimentam a sede dessa geração de narcisismo. Filmes como Maze Runner, filmes como Jogos Vorazes, filmes como Divergente. Aí eles assistem esses filmes e eles falam: é isso, eu sou a Katniss, eu sou incrível, eu nasci maravilhoso. No filme Divergente, a menina ela nasce insegura. São 5 áreas que você precisa escolher uma das áreas para definir o seu futuro, e ela se sente insegura, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu vou, e quando ela faz 18 anos, ela tem que escolher, chegou a hora, ela vai fazer o teste, e aí colocam uma agulha nela, e de repente a mulher vira e faz assim, e a menina insegura diz assim: que foi? Por favor, fala para mim. Eu não posso falar. Não, fala para mim. E a mulher vira para ela e diz: sabe o que é? É que você é divergente. E aí ela fica assim: ai, eu sou divergente? Ai, é isso, então eu sou uma divergente. E a mulher fala: não é que você é boa em uma coisa, é que você é boa em tudo. Você é incrível, você é fora do normal, você é especial. E aí ela sai de lá como uma divergente. E aí os jovens, os adolescentes assistem esse filme, assim como eu quando assisti, e você fala assim: uau, é isso, eu sou um divergente. Então o problema que você tem tido com o seu filho na sua casa não é que ele é um adulto adolescente, é que ele é um divergente, ele é especial. E aí a mãe fala assim: ué, filho, olha como está seu quarto, você não lavou a louça. E aí o rapaz está sentado falando assim: ela não sabe que eu sou um divergente, divergentes não lavam a louça. E aí tem problema no trabalho com o chefe, que não é como os pais, não fica elogiando o tempo todo, fala a verdade. E aí fica pensando assim: ele não sabe do meu potencial como divergente. Então essa é a crise que esses adolescentes vivem. Eles têm uma visão distorcida de si mesmos, eles acham que eles são a última bolachinha recheada do pacote, se acham demais. Segunda coisa, eles têm o foco em si mesmo e na realização pessoal. Como eu disse, tudo tem que me satisfazer pessoalmente. Se não me satisfaz, eu descarto. Casamento não é mais para a vida toda. Para essa geração foi eterno enquanto durou. Ai, é tão lindo isso. É a geração que diz: siga o seu coração. Aí vai pedir conselho para o Tiago Cato. O Tiago fala assim: não, porque a Bíblia diz isso, você deve agir assim, você deve negar a si mesmo. Vai procurar o pastor Evaldo, a palavra de Deus diz isso, tudo mais. E aí você não gosta disso, aí você procura a sua amiga. Ai, amiga, sabe o que é? Eu estou precisando de um conselho bom. Aí a sua amiga vira e fala assim: ai, sabe o que é? Segue o teu coração. Aí você fala assim: ai, agora sim, finalmente um conselho de verdade. Porque eles estão à procura de algo que satisfaça esse ego deles, e enquanto a palavra de Deus diz que seguir o coração é a maior burrice que você pode fazer na vida, porque o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Ele é corrupto, sua doença é incurável. A Bíblia diz: não siga o seu coração. A Bíblia alerta, mas eles o tempo todo estão seguindo o coração, eles vivem pelo que eles sentem. E eu tenho dito: não viva pelo que você sente, viva pelo que faz sentido. Não viva de acordo com os seus sentimentos. Os sentimentos não são o Espírito Santo. Os sentimentos não nos levam na direção da vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz que nós precisamos buscar um culto racional com a nossa mente. Nós precisamos transformar a nossa mente. É diferente. Não viva pelo que você sente, viva pelo que faz sentido. É uma geração também que tem dificuldade em lidar com pressão e com as críticas,
porque eles nasceram sendo super protegidos pelos pais. Hoje os bebês, as crianças nascem, ai, não encosta no meu filho, ai daquele que fala mal do meu filho. Os pais colocam um plástico bolha no filho e protegem o filho onde ele vai. O professor deu nota baixa para o meu filho. Aconteceu isso na minha igreja, um professor, ele deu nota baixa para uma criança da escola onde ele dá aula. O diretor chamou ele porque a mãe estava processando o professor porque deu uma nota baixa para o filho. E o diretor falou, você vai ter que tirar essa nota baixa. Ele disse, não tiro minha nota baixa, eu tiro meu emprego, não estou mais trabalhando nessa escola. Essa é a geração adulto-adolescente, não suporta a pressão, não sabe lidar com isso. O mundo antigamente era muito diferente. Eu lembro que na minha época, quando eu era criança, tinha um negócio que eu chamava de cuspe do capeta. O cuspe do capeta, ele se chamava também de metiolate, tá? E quando você se machucava, você estava lá ferido, a sua mãe vinha com metiolate, e era que nem o filme Tubarão, e ela passava o metiolate aqui assim, ficava laranja, aquela coisa feia assim, e ardia. Você tinha que assoprar muito para não ficar ardendo. Você morria de medo de se machucar para não precisar passar metiolate. Só que sabe o que é? Hoje o metiolate é indolor e incolor. Imagina, vai arder o joelhinho, não pode, tchutchuco. Na minha época também tinha um negócio que eu chamava de vômito do capeta. O vômito do capeta era o óleo de fígado de bacalhau. Minha mãe fazia eu tomar todo dia o óleo de fígado de bacalhau. Imagina o bacalhau, imagina o fígado do bacalhau, o óleo dentro do fígado do bacalhau. Era isso que eu tomava. Era terrível, terrível. Hoje, o óleo de fígado de bacalhau é sabor chocolate. Sabor quick. É a geração todinho, meu amigo. Então hoje eles estão crescendo sem saber o que é passar por dificuldade. Teve um pastor recentemente que eu vi, uma das maiores besteiras que eu já vi na minha vida, eu contei aqui para a galera, que ele pregou o seguinte: não existe geração como a nossa geração, Deus escolheu a nossa geração como uma geração de libertadores e nunca houve uma geração assim na história. Esse é um pastor que faz parte dessa geração, se acha. E ele disse o seguinte: só houve outras duas gerações assim. A geração de Moisés, uma geração de libertadores. O diabo sabia disso e tentou matar todas as crianças, mas ele não, através do faraó, ele não conseguiu. Moisés se tornou o libertador do povo de Israel. E a galera, aí ele falou, agora 2000 anos depois, a segunda geração de libertadores, a geração de Jesus. O diabo sabia que era uma geração de libertadores especial, tentou matar todas as crianças através de Herodes, e aí então, Jesus Cristo sobreviveu, subiu na cruz, ele morreu e ressuscitou e se tornou libertador das nossas vidas. E a galera, aí ele falou assim, agora calcula comigo, de Moisés para Jesus, 2000 anos, de Jesus para nós, 2000 anos, nós somos a geração de libertadores. Nessa hora, galera, subia as pilastras da igreja, chorava, oh Senhor, eu sabia. A unção dos divergentes. E a minha vontade foi pegar a metralhadora naquele congresso e fazer assim, ó, na geração divergente. Geração que se acha. Agora, posso falar uma coisa? Você não é libertador, você não é divergente porcaria nenhuma, você só está onde você está, jovem, porque um dia seu avô nasceu numa situação muito diferente, ele ralou muito sem se questionar se aquilo fazia ele feliz. Ele trabalhou e deixou um legado para você. Seus pais trabalharam e ralaram e deixaram um legado para você. E hoje a gente nasce numa condição muito favorável e a gente pode estudar muito mais do que nossos pais e nossos avós. E a gente se acha os caras. Só que no fundo nós só podemos fazer tudo isso porque lá atrás alguém bancou, alguém trabalhou, alguém ralou. Então valorize a sua família, o que eles fizeram por você. Essa geração também tem obsessão por queimar etapas. Eles estão em busca de um atalho. Eles estão em busca da pílula do sucesso. Eles não querem ralar. Hoje de manhã nós falamos sobre isso e não vai dar tempo de falar sobre isso agora. Mas obsessão por queimar etapas. Essa é a geração.
Por que isso acontece? Eu acredito que esse fenômeno hoje é gerado pela supervalorização do estilo adolescente na mídia. É também gerado pela prorrogação da formação acadêmica. Cada vez mais os jovens estão indo para o doutorado, mestrado, nunca trabalharam na vida e cada vez mais estudando e acabam não lidando com a própria vida. Iniciação sexual precoce, eles não estão esperando pelo casamento, eles não estão se preparando para o casamento. Eles estão curtindo isso antes do tempo certo que Deus estabeleceu. E quarto lugar, a postura dos pais na criação dos filhos. Como disse a própria revista Época. E eu gostaria de hoje trabalhar com vocês rapidamente sobre esse assunto. O que a postura dos pais tem a ver com essa geração adolescente? Eu trabalhei 11 anos à frente da nova geração de uma igreja. Hoje eu já sou pastor titular de uma outra igreja há 5 anos, igreja que nós implantamos. Mas eu tenho percebido que o maior desafio no trabalho com os jovens, e eu tenho certeza que o Tiago Cá está trabalhando aqui, a maior dificuldade que ele viveu, ele não me falou nada, mas eu sei, não foi com os jovens, foi com os pais dos jovens. Porque é muito difícil você trabalhar com as famílias dos jovens. Muitas vezes, por trás de um jovem com dificuldade, existe uma família com muita dificuldade. Eu tenho percebido no meu trabalho perto da nova geração, que existem muitos erros que os pais têm cometido, mas especialmente hoje eu gostaria de trabalhar 4 erros que eu vejo os pais cometendo e que acabam produzindo uma geração adulto-adolescente. E o primeiro erro que eu gostaria de trabalhar é idolatrar os filhos. O primeiro erro que os pais cometem é idolatrar os filhos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, nos conta a história de um pai que idolatrava os seus filhos. Esse pai era um profeta, e ele era profeta em Israel, e os filhos dele, ele era um sacerdote, e os filhos dele estavam tacando a muvuca ali no tabernáculo. Eles faziam parte da família sacerdotal, Eli. E aí Deus chega para Eli e fala assim: Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Os filhos de Eli, eles estavam na frente do tabernáculo recebendo as moças, e eles dormiam, se deitavam com aquelas meninas. Eles pegavam a carne dos sacrifícios, eles pegavam a picanha, e eles saíam brincando com os sacrifícios, zombando de Deus, fazendo churrasco. Eles tacavam a muvuca em Israel, e Eli fazia o quê? Eli não fazia nada, Eli ficava assim, pois é. Eli não impunha limites, não colocava limites. E então Deus se volta para Eli, e ele diz: Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim? E sabe, eu tenho percebido que esse é um problema recorrente nas famílias. Está na Bíblia. Filhos têm alto poder de idolatria, porque filhos são muito especiais. E o problema é que nós começamos a construir com os filhos uma relação tão intensa, que na verdade deveria ser a nossa relação com Deus. Nós substituímos Deus pela relação com os filhos. Eles assumem o lugar de Deus, eles se tornam o nosso maior valor, eles se tornam o nosso maior tesouro. E sim, eles são especiais. Sim, os filhos, eles são incríveis, mas eles não são e nunca serão maior que o Deus que colocou essa criança, essa menina e esse menino na sua vida. Mas nós acabamos invertendo as coisas, e isso constitui a idolatria dos filhos. Pastor Tim Keller, ele diz o seguinte, no seu livro Deuses Falsos, ele diz: ídolo. Um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Ídolo não é só um objeto de gesso. Existem ídolos do coração. E como Tozer disse, um ídolo no coração é tão pior quanto um ídolo na mão. Um ídolo no coração é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. E nós temos carregado muitos ídolos no nosso coração, coisas que são mais fundamentais do que Deus para a nossa felicidade ou satisfação na vida. Nós colocamos a razão da nossa vida nos filhos, quando nós deveríamos colocar a razão das nossas vidas em Deus. Ele é o fundamento, Ele é a base. Se não for o Senhor o construtor do lar, de nada servirá você trabalhar. Santo Agostinho, falando sobre isso, ele disse o seguinte:
que o problema do pecado, o que é o pecado? O pecado, na verdade, ele é o amor em desordem, é o amor fora da ordem apropriada. E ele diz o seguinte: idolatria é quando nós amamos qualquer coisa mais do que ao próprio Deus Criador. Então não é errado amar a esposa, amar o marido, o cônjuge, amar os filhos. Nós devemos o nosso amor, mas esse amor deve estar na ordem apropriada, Deus em primeiro lugar. O problema é que nós começamos a trocar os amores ficam na ordem desapropriada, e isso constitui a idolatria, que é extremamente prejudicial e danoso para a vida familiar. Você precisa ensinar para seus filhos quem é Deus, que Ele está acima, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que não há ninguém como Ele, que ninguém concorre a Ele. Ele é a razão, Ele é o significado, Ele é o sentido das nossas vidas, Ele é a razão de tudo que nós fazemos, nele está a nossa felicidade. Meus pais, graças a Deus, eles me mostraram isso através da vida deles. Eu tive a oportunidade de viver numa família que os pais amavam a Deus e não inverteram a ordem de prioridades, de amores. Eu lembro que tem uma história da minha mãe, que até minha tia hoje de manhã estava lembrando. Antes de eu nascer, antes de meus irmãos nascerem, a minha mãe era de uma família muito pobre, muito simples. Ela não tinha dinheiro, meu avô morreu cedo porque ele bebia muito, eu nem conheci ele também. E minha mãe conheceu o meu pai, foi trabalhar na loja da família do meu pai, e ele era um homem mais bem de vida, uma família bem de vida, que frequentava uma igreja luterana, e começou a se envolver com meu pai. Eles se apaixonaram, e ali as coisas começaram a se resolver na vida dela, até que minha mãe, que amava a Deus, ia na igreja, era discipulada, ela começou a perceber que meu pai não amava a Deus, e ela procurou os pastores, e os pastores disseram: de fato, o James, que é o nome do meu pai, ele não é um homem convertido, ele não ama a Deus de verdade, ele não tem o mesmo compromisso com Cristo que você. E naquela hora minha mãe viveu uma crise existencial, porque ela ficava pensando: puxa, o que eu faço agora? Deus diz que eu não posso entrar num relacionamento de julgo desigual, ainda que ele frequentasse a igreja, não era o mesmo relacionamento, e ela vivendo essa crise: mas puxa, será que não é melhor isso do que ficar sem nada? Eu posso me adaptar, a gente pode dar um jeito. E ela tomou a decisão mais importante da vida dela. Isso afetou a minha vida. As decisões que você toma, mesmo antes de ter filhos ou antes de se casar, elas vão afetar as gerações que virão pela frente. E a minha mãe decidiu terminar com o meu pai, e foi um término muito triste e difícil, e meu pai chorou muito, e minha avó, a mãe do meu pai, e a avó do meu pai ficaram chateadas com a minha mãe. Mas por que ela fez isso? Como pode? Ele está sofrendo tanto. E a mamãe se posicionou e bateu a porta e disse: não, Deus em primeiro lugar, e eu nunca vou me casar com um homem que não ame a Deus tanto quanto eu. Pois depois de um ano, meu pai começou a buscar tanto a Deus, porque ele queria saber quem era esse Deus que ela amava tanto. E ele começou a ser discipulado, e ele foi transformado por Deus de tal forma que os pastores se voltaram para minha mãe e disseram: Margarete, agora sim, agora esse homem ama a Deus, você pode se casar com ele. E meu pai se tornou um homem que amava tanto, tanto, tanto a Deus, que ele influenciou a vida do meu lar, e hoje eu vou compartilhar um pouco aqui mais sobre eles. Eu lembro que minha família também muito simples, e teve uma época que eu ia para a escola, e meu pai ia me buscar na escola pública, e meu pai chegava de carro, só que o carro do meu pai era um carro velho, era um Corcel, e quando ele chegava de carro, todos os pais chegavam com carrões, e meu pai chegava com um carro velho, e eu tinha vergonha, eu entrava correndo no carro para que ninguém percebesse o carro do meu pai, eu tinha vergonha como criança, até que meu pai ganhou uma grana grande. E aí a gente ficou pensando, ele ganhou de algo que tinha acontecido, e a gente ficou pensando: o que será que ele vai fazer com o dinheiro? Será que ele vai comprar um carro novo? Um carrão? Será que ele vai investir na casa? O que será que meu pai vai fazer com esse dinheiro? Comprar uma televisão maior? E nós ficamos na expectativa, até que meu pai tomou uma decisão. Ele investiu todo o dinheiro dele no curso de seminário em São Paulo. Nós morávamos no Rio Grande do Sul, e meu pai, todo fim de semana, ele ia para São Paulo, um fim de semana sim, um fim de semana não. Ele pegava um ônibus 20 horas, ele ia para o Palavra da Vida, estudava o dia inteiro no sábado, passava a madrugada viajando, estudava durante o sábado, pegava o ônibus mais 20 horas de volta para o Rio Grande do Sul. Assim ele fez durante 3 anos, investiu todo esse dinheiro
num curso de seminário para aprender mais sobre Deus. E numa dessas oportunidades que meu pai foi para São Paulo, quando eu tinha cerca de 7 anos, meu pai me convidou para ir junto com ele. E quando eu estava no ônibus junto com o meu pai, de repente ele abriu a Bíblia. E eu perguntei: pai, o que você está fazendo? E ele disse: eu estou estudando, porque eu preciso fazer algumas tarefas de casa aqui para as aulas que eu tenho. E eu ficava olhando para o meu pai estudando a Bíblia, aquele livro que ele valorizava tanto, que ele levava tão a sério. E quando eu cheguei naquele lugar junto com ele, no Palavra da Vida, as pessoas andavam com aquele livro para lá e para cá, estudando aquele livro, buscando aquele Deus. E quando eu voltei junto com o meu pai, fazendo uma série de perguntas, aquilo impactou a minha vida. E eu descobri que na vida do meu pai não existia nada mais importante do que viver para Deus, do que honrar a Deus, do que obedecer a Deus, do que conhecer esse Deus. E isso mexeu, caramba, esse Deus deve ser realmente incrível, porque meu pai coloca todos os recursos para conhecer esse Deus, porque minha mãe, ela toma a decisão da vida dela baseada nesse Deus. Então eu preciso render a minha vida para esse Deus, porque ele deve ser um Deus incrível. Posso te falar uma coisa? Daqui 10, 15 anos não vai fazer a mínima diferença na vida dos teus filhos o carro que você tem hoje, a casa que você tem hoje, a televisão que você tem hoje. O que vai influenciar e impactar o coração dos teus filhos é a tua relação com Deus. É o amor que você tem por Deus, é como você caminha com Deus. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho. Deuteronômio 6 diz: ame o Senhor o teu Deus, que todas essas palavras primeiro estejam em teu coração. Se você quer influenciar a nova geração, se você quer influenciar o teu filho, em primeiro lugar, você precisa conhecer quem Deus é, para que o seu filho possa conhecer também. Não cometa o erro de idolatrar os filhos. Que Deus seja o teu maior valor sempre. Que Deus esteja à frente da sua vida, dos seus planos. Que Deus seja honrado na sua família como aquele que está acima de todas as coisas. Segundo erro que eu vejo os pais cometerem, além de idolatrar os filhos, o segundo erro é o que eu vou chamar de achar que os filhos visam a felicidade pessoal. Muitos pais, quando os filhos chegam, eles acham que os filhos vão ser a solução para todos os seus problemas existenciais. Nos filhos eu vou encontrar a felicidade, o amor que eu sempre procurei. Porque o ser humano é um ser em busca de amor e aceitação. E quando nós nascemos, nós procuramos isso na relação com os pais. Só que muitas vezes as famílias são imperfeitas, os pais são imperfeitos, famílias desestruturadas, e você não encontrou no seu pai esse amor, não encontrou na relação com seus pais. E aí você começa a procurar esse amor na relação com os amigos. Mas aí um dia o amigo te fere, a amiga te machuca. E aí você pensa assim: não, eu preciso de um namorado, eu preciso de uma namorada, eu preciso me casar. Quando eu me casar, então eu vou ser feliz. E aí você se casa. E aí você descobre que ele não te supre, ele não te realiza tanto quanto você tinha a expectativa que ele te realizasse. Ele não te faz feliz como achou que faria, e você se frustra no casamento porque ele não é tudo isso, porque ela não é tudo isso. Isso é algo inevitável no casamento. Não se frustrar com o cônjuge é inevitável, porque você casou com um pecador e na intimidade você vai descobrir isso. Eu costumo dizer, e disse hoje de manhã, que casamento gera isso aqui. Isso aqui se chama treta. Casamento gera treta, relacionamento gera conflito, relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. Não tem jeito, quando a gente se aproxima, isso vai sendo gerado e a gente se frustra no casamento. Eu costumo dizer que a esposa é uma lixa espiritual, o marido é uma lixa espiritual, e os dois trabalham um na vida do outro, buscando a santidade. Eu ajudo ela a se tornar quem Deus planejou que ela fosse, sonhou que ela fosse. Eu ajudo ele a se tornar aquilo que Deus quer que ele seja. Eu trabalho na santificação dela, ele trabalha na minha santificação. Mas muitas vezes, pessoas que têm expectativas erradas no casamento, que entraram para ser felizes, acabam se frustrando. E o amor se vai, o sentimento se vai, começa a entrar em crise. Será que meu casamento acabou? E aí começa a pensar assim: não, já sei, tem uma ideia incrível. Eu preciso de um filho, eu preciso de uma filha,
porque o amor que eu não encontrei em meus pais, porque no amor que eu não encontrei nem no meu marido ou na minha esposa, eu vou encontrar no meu filho, eu vou encontrar na minha filha. E aí quando nasce aquele bebê já nasce no altar da adoração, porque ele é a razão da sua existência e ele vai suprir o seu vazio existencial. Ele vai te fazer feliz como você nunca foi feliz na vida. E aí essa criança vem e dá muito trabalho. Porque se o cônjuge é uma lixa espiritual, os filhos eles são uma navalha espiritual, porque eles vêm para arrebentar com tudo. Eles vêm para tirar craca de navio. É terrível. Tem uma série americana chamada In the Middle, que já terminou, que dizia o seguinte: ela retratava a realidade de uma família comum, não como os filmes de Hollywood, mas como é uma família de verdade na vida real. Os conflitos no casamento e a enorme dificuldade de criar filhos. É difícil criar filhos. E aquilo que você achou que ia te fazer muito feliz, na verdade, te machuca. Porque você começa a ver que você é imperfeito. Porque os filhos são como um espelho. Você começa a sofrer na relação com os seus filhos e eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso procurar alguém, eu preciso procurar ajuda. A revista Época também lançou uma reportagem falando sobre isso. Em 2010, Filhos e Felicidade era o tema da capa, dizendo: as crianças deveriam tornar a vida dos casais mais feliz, mas por que nem sempre é assim? Por que não torna a vida, por que não resolve as coisas? Por quê? Sabe por quê? Porque filhos não foram colocados na tua vida para te fazer feliz só. Os filhos foram colocados na sua vida porque Deus quer trabalhar no seu caráter através dos seus filhos, e porque Deus quer que você trabalhe no caráter e na formação também dos seus filhos. Deus dá uma missão para nós. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. A Bíblia diz o seguinte no Salmo 127, 13 e 4: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos vêm de Deus, os filhos pertencem a Deus, mas Deus entrega essa herança a nós, coloca em nossas mãos, em nossa confiança durante um tempo. São como as flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Os filhos são um presente de Deus, e sim, eles são especiais. Sim, os filhos, eles trazem uma felicidade incomum, algo maravilhoso, algo incrível. Mas eles não são a fonte de felicidade da nossa vida. E se eles forem, isso constitui a idolatria, isso destrói a nossa vida, isso destrói a nossa relação com Deus. Esse é o nosso problema. Nós começamos a construir com os filhos uma relação que deveria ser a nossa relação com Deus. Os filhos, eles são dados com uma razão. Como disse o autor desse livro, Paul Stevens, 7 Dias de Fé, ele disse: crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a se tornarem adultos. Elas são também presentes de Deus para ajudar pais a aprofundarem a sua relação com Deus. Então você começa a experimentar, quando tem os filhos, aquele amor de Deus. E você começa a experimentar o que é precisar se doar, o que é amar alguém além de si mesmo. O casamento é um laboratório para o amor, é a faculdade do amor, mas os filhos, eles são o doutorado do amor. Ali você vai aprender o que é se sacrificar, o que é parar de pensar em si mesmo. Não tem mais recurso, não sobra mais para você, é para eles. Deus colocou os filhos na sua vida para que pessoas imaturas como você amadureçam, como eu amadureçam. Os filhos são uma lixa espiritual de Deus na nossa vida. Deus está trabalhando na sua vida através da criação dos filhos. E ao invés de você procurar lá o psicólogo, busque a Deus. Os filhos foram colocados para nas dificuldades. Eu não estou dizendo contra a psicologia, não é isso, você pode procurar, mas o que eu estou dizendo é que a solução está em Deus que te deu os filhos. Ele pode te guiar, você pode aprofundar a tua relação em oração, buscando a Deus em oração. Deus me ajuda nas minhas falhas, na minha falta de sabedoria. Você pode mergulhar, submergir na palavra de Deus e buscar a Deus e a direção de Deus. Nosso problema é que nós corremos na direção contrária de Deus na hora dos problemas. Como disse também um autor desconhecido, ele disse o seguinte: então, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos,
de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. E ele diz, isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente, do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, lembra? Foi apenas um empréstimo. Os filhos são um empréstimo. E Deus colocou os filhos na sua vida, para que você forme o caráter de Cristo na vida deles, educando eles de acordo com a palavra de Deus, ensinando eles no caminho do Senhor. E enquanto você faz isso, você também é trabalhado de volta por eles. Essa é a relação. E deixa eu te falar uma coisa, um dia os filhos se vão, e se eles são a tua felicidade, no dia que eles se forem, será muito difícil. Talvez você perca o significado da sua vida. Eu lembro que eu saí de casa quando eu tinha 17 anos, para servir a Deus, porque eu recebi meu chamado pastoral aos 14, e eu lembro dos meus pais olhando para mim, e eu sabia que eu não voltava mais para casa. Meus pais estão lá no Rio Grande do Sul, eu vejo eles no máximo uma vez por ano, quando vou pregar para aqueles lados. É triste isso. E meu pai mandou alguns anos atrás uma carta para mim, falando sobre algo que ele queria ter falado há muito tempo, sobre o dia em que eu fui embora. Eu quero ler essa carta para você, o que meu pai disse. Ele disse o seguinte: querido filho Tiago, hoje quando me propus a escrever essa carta, um número me veio à memória, o número 17. Eu também lembrei do Salmo 127, que diz assim, que o salmista fala sobre a família, a expansão da família, para onde a família vai, como a família funciona. E eu fiquei pensando nisso, que família é um período de muitas surpresas, muito trabalho, gastos financeiros, mas é um ótimo período, pois o nascimento de um filho não é considerado por Deus um fato comum. Cada criança que nasce é muito importante, cada filho que nasce é visto como um ato de amor de Deus para o casal, é uma herança. O salmista diz que então somos felizes, e as flechas Deus coloca em nossa aljava. Essas flechas já vêm prontas, faltando apenas ganhar forma e serem apontadas em direção ao alvo certo. O que eu quero te dizer com isso, filho, é que eu perdi a conta de quantas vezes me disseram: curta seus filhos enquanto eles ainda são pequenos, porque eles vão crescer e se tornar independentes e vai ser horrível para você. Mas o que eu posso te dizer hoje, filho Tiago, é que quando você tinha apenas 17 anos, a flecha foi disparada, porque Deus assim havia planejado. E mesmo antes de eu conseguir me perguntar, será que eu vou aguentar? Você já tinha ido, e eu sinto muita saudade. Mas em meio a toda essa saudade, eu tenho uma riqueza incalculável de recordações, que vão me alegrar pelo resto da minha vida. Faz 10 anos que a aljava começou a esvaziar. Hoje, como diz o salmista, eu e sua mãe, nós começamos a comer do trabalho de nossas mãos. Eu e a mãe curtimos o teu ministério e o que Deus tem feito na sua vida. E certamente, como diz o Salmo 128, ainda seremos muito mais abençoados. Mesmo que a distância geográfica nos separe, quando eu e a mãe meditamos e nós oramos por toda a família, oramos por ti, pelos manos, a nossa centralidade em Deus, todas as manhãs, no café da manhã, nos coloca perto de ti e dos manos. Parece que estamos todos juntos na mesa do café, e a saudade Deus transforma em gratidão. Hoje, quando olho para trás, vejo que os erros que cometi como pai não foram fatais, e eu sou muito grato ao Senhor pelo filho que tu és. Eu te amo muito. Assinado Pai. Como é especial como filho eu recebi a carta assim, de um pai que ama a Deus, de uma mãe que ama a Deus. E quando os filhos se vão, eles se reúnem no café da manhã com saudade, na centralidade em Deus. Eles se unem aos filhos, espalhados pelo mundo, servindo a Deus. E ali nós estamos juntos como família. Eles são a base da minha vida. Eles são o segredo do meu ministério. Porque eles entenderam que eu não estava na mão deles para que eles fossem felizes. Eles entenderam que essa flecha estava na mão deles, para que eles trabalhassem essa flecha e enviassem essa flecha na direção do alvo, que é a glória de Deus. Trabalhe a flecha e dispare a flecha
para que ela um dia possa servir a Deus. Terceiro erro que eu vejo muitos pais cometendo é inversão de papéis. É um erro da nossa cultura e da nossa geração. Os papéis estão invertidos na família hoje. Tudo está se desfigurando, sendo desconstruído na família. A família está ficando desestruturada. Já não se sabe mais na nossa sociedade o que é homem. Já não se sabe mais na nossa sociedade o que é mulher. Já não se sabe mais o que é ser marido. Já não se sabe mais o que é ser esposa. Já não se sabe mais o que é ser filho. Muitas jovens querem se casar, têm o sonho do casamento, mas não querem ser esposas. Muitos jovens querem se casar, mas não querem assumir a responsabilidade de serem maridos. Casamento dá trabalho. Essa geração mais não quer construir, quer tudo pronto. Mas um grande amor não acontece, um grande amor é construído. Um relacionamento familiar saudável não acontece, isso é construído com muito sacrifício, com muito morrer para si mesmo, colocando a centralidade das nossas vidas em Deus. Por isso a Bíblia diz o seguinte, Paulo disse: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E o contexto em que Paulo fala isso é o contexto familiar. Ele está dizendo, na família nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Por nós temermos a Cristo, por amarmos a Deus, nós assumimos o nosso papel, cada um se coloca no seu lugar, porque Deus tem um plano para a família. Foi Deus quem criou esse negócio chamado família. Família é algo especial. Foi Deus quem fez família. Não existe nada mais incrível nesse mundo do que família. Como é bom Natal, estar junto com a família. Para mim Natal é algo incrível, porque às vezes eu tenho a chance de estar com eles. Família é algo incrível. Mas infelizmente a família deixa de ser incrível e ela se torna disfuncional e desestruturada quando nós não respeitamos o plano de Deus para a família. E Paulo relata qual é o plano de Deus para a família, e Deus relata, existe um plano. O plano de que Cristo é o cabeça da família, e o plano de que o marido, o homem, ele assume a liderança espiritual do lar, e a mulher, ela não é menos que ele. O homem e a mulher são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Eles têm funções diferentes. Eles estão no mesmo patamar diante de Deus, mas um tem uma missão e outro tem outra missão. E esse homem se submete a Deus, e a mulher se submete nessa relação com o homem, mas não é uma submissão desse tipo que nós vemos por aí, dessa coisa de um homem que vai subjugar a mulher. Não é nada disso. É a liderança de Cristo. É a liderança de Cristo que se entregou pela igreja. O homem morre para si mesmo, para servir a sua esposa e apresentá-la a Cristo santificada e bela, incrível. O homem dá a sua vida pela esposa. A mulher, ela auxilia o homem, trabalha junto com ele nessa missão por temor a Cristo. O homem lidera o lar com sabedoria, mas a mulher lidera junto, fazendo parte dessa missão. E os filhos trabalham abaixo, se submetendo aos pais, honrando aos pais que honram a Deus. Esse é o plano de Deus para a família. Mas a família do nosso século hoje, ela é disfuncional, porque nós invertemos os papéis. Como eu disse, por causa da idolatria dos filhos, Deus foi esquecido, e os filhos são o cabeça. Os filhos assumiram a centralidade do lar. O homem deixou de ser o líder e ele se tornou omisso, ele é um banana, e a mulher assumiu a liderança do lar. É o que eu tenho visto por todo lugar onde eu vou. As mulheres estão assumindo a liderança do lar, as mulheres estão assumindo a liderança de igrejas, as mulheres estão assumindo a liderança de ministérios, porque os homens são omissos, eles são bananas, e isso já vem desde Adão, que ficou lá, em vez de se posicionar, também comeu do fruto. E aí quando Deus veio, o que aconteceu? A culpa é dela, foi a mulher que tu me destes. Ali começa a negação, ali começa o feminismo, porque Eva se enche de ódio contra Adão, dizendo, como assim? Assume. E aí Adão começa com o machismo, subjugando a mulher, a culpa é da mulher, e durante séculos e séculos, essa briga entre o homem e a mulher sendo subjugada, até que Cristo vem ao mundo para trazer de volta as mulheres para o palco, para a sua história, para o palco da redenção. Jesus Cristo se encontra com mais de 10 mulheres, e ele ressalta o valor que elas têm para Deus. E Deus, Cristo, que deveria ser o cabeça,
é simplesmente alguém que eu busco para que ele me sirva, para que ele me ajude, me dê as coisas, tipo assim, tipo aquela música da Xuxa, tudo que eu quiser, aquele cara lá de cima vai me dar. Então nós construímos uma relação com Deus que é uma relação de, eu não busco a Deus, eu busco o que Deus pode me dar. Eu busco a Deus porque eu tenho medo de Deus e eu tenho... Não é essa a relação que nós temos que ter com Deus. Nós devemos nos posicionar, e Paulo diz nos versículos seguintes de Efésios 5, 21 a 6, 13, ele vai dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, e ele diz: maridos, amem suas esposas e liderem suas famílias. Amem suas esposas e liderem suas famílias, assumam o seu papel. As mulheres precisam ser pastoreadas, não é só casar, é maturidade espiritual. Se eu vou me casar, como eu disse hoje de manhã, eu preciso deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe significa ter maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade financeira. É claro que ninguém está pronto, maduro o suficiente, mas existe um mínimo, porque mulheres precisam ser pastoreadas. Mulheres têm crises interiores. Muitas vezes eu vejo a minha esposa, a Nath, que não está aqui comigo nesse fim de semana, mas às vezes eu vejo a Nath sofrendo com o temperamento dela, se questionando, dificuldades, dúvidas. E aí a gente senta junto, a gente conversa. E eu aprendi que não existe nada mais importante no relacionamento que a comunicação e ouvir. E aí nós abrimos a Bíblia, a gente busca a Deus e a gente ora juntos. E aí de repente no outro dia ela está feliz. Guiar as esposas espiritualmente, ajudá-las emocionalmente, colocando elas na centralidade em Deus. Esse é o nosso papel. Não olha para isso, não olha para esses problemas, olha para Deus comigo, amor. Vamos olhar para Deus. Esse é o seu papel como homem, proteger a sua esposa, fazer com que ela olhe junto com você para Cristo, fazer com que seus filhos olhem junto com você para Cristo. Meu pai fez isso lá em casa. Meu pai fazia culto doméstico toda semana com a gente. Tem vídeos disso, é muito engraçado hoje assistir os vídeos, os cultinhos, a minha mãe dirigindo louvor e a gente cantando as musiquinhas lá, e aí meu pai vinha ensinando, e aí um dia meu pai ligou durante a tarde para nós lá em casa, e aí meu pai disse assim: olha, eu deixei aí 2, 3 cartolinas, e eu quero que vocês façam o seguinte, a gente era tudo pequenininho, um cartaz vocês vão escrever Provérbios 31:30, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A gente foi lá escrevendo, criancinha escreveu tudo errado lá, não sei o que. Aí com a outra cartolina vocês vão fazer uma coroa e um cedro. E a gente fez essas coisas do nosso jeito. A mãe até deu uma ajudinha ali, mas era uma surpresa para nossa mãe. Quando meu pai chegou do trabalho, a gente estava ansioso. Ele chegou, a gente foi jantar, a gente saiu do jantar. Meu pai disse: agora nós vamos reunir a família aqui na sala e nós vamos coroar a rainha do nosso lar. E aí nesse momento nós nos posicionamos no corredor de casa, na entrada da sala, e meu pai de pé disse: agora entre por favor a rainha do nosso lar. E a minha mãe entrou, e ela sentou no trono, que era o sofá lá de casa. E aí meu pai disse o seguinte: agora então entrem os súditos da rainha. E aí entrou os súditos, entrou o meu irmão com a coroa, entrou eu com o cartazinho, e minha irmãzinha, bebezinha, entrou gatinhando. E está aqui a foto desse momento. O dia que nós coroamos a rainha do nosso lar. Naquele dia meu pai me ensinou como se trata uma mulher. Naquele dia meu pai começou a me ensinar como amar uma mulher. Hoje o ninho lá está vazio, mas eles ficam mandando fotos deles nas viagens que eles fazem para lugares como casal, e eles mandam uma legenda dizendo: os pombinhos curtindo o momento juntos. E isso me enche de alegria. Não existe presente maior que você pode dar a seus filhos do que amar a mãe deles, amar a sua esposa. Os pais muitas vezes, quando o relacionamento não vai bem, eles substituem o relacionamento com o cônjuge pelo relacionamento com os filhos. Os filhos não são substitutivos também do seu relacionamento com o seu cônjuge. É Deus em primeiro lugar, e depois o seu cônjuge, e depois os filhos. Você não tem uma aliança com os filhos,
Você tem uma aliança com o seu marido, você tem uma aliança com a sua esposa, honre essa aliança. A sua esposa vem antes dos seus filhos, o seu marido vem antes dos seus filhos. Isso é importante para que seus filhos também aprendam na vida deles a amar o seu cônjuge. Por isso a Bíblia também diz o seguinte: esposas, apoiem e inspirem os seus maridos. As mulheres têm um poder incrível de abençoar ou de destruir o lar. Vocês não são adversários, vocês trabalham juntos. Existem mulheres que não são sábias e ficam reclamando do marido para os filhos, dizendo: teu pai, tá vendo como ele me trata? Teu pai é assim, viu só? Fala com teu pai lá, não sei o quê. Isso destrói a vida de uma criança. Você precisa ser uma mulher sábia. Você precisa controlar a sua língua, as suas palavras, as suas emoções. Você precisa tomar cuidado. Todos nós temos o problema, o homem é omisso, mas a mulher também muitas vezes passa dos limites. Cada um deve se sujeitar um ao outro por temor a Cristo. E se o seu marido, mas o meu marido, Tiago, é um banana, então a Bíblia diz, sabe o que você faz se você casou com banana? Você casou, você que quis. A Bíblia alerta, não se case com banana, a Bíblia falou. Mas a gente não leva a sério as coisas, só quando a gente casa, aí a gente pensa assim: agora eu entendi. Sabe o que é? Jugo desigual não é pecado, jugo desigual é burrice. Como que você vai se submeter a uma pessoa que não se submete a Deus, não se submete a Cristo? Não faça isso. Mas a Bíblia diz, se você fez, ou se você se converteu depois, a Bíblia diz, de boca calada, através do seu santo procedimento, pode ser que você ganhe o seu marido. O teu papel é testemunhar com muito amor, para que ele possa, diante desse amor, reconhecer quem Cristo é. Uma mulher, minha esposa, chegou para mim para reclamar do marido que não ia na igreja. Porque meu marido, ele não vai na igreja, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber da igreja. Ela começou a falar um monte do marido. Eu virei para ela e eu disse o seguinte: sabe o que é? Você já parou para pensar que talvez tudo que seu marido sabe sobre Deus, tudo que teu marido sabe sobre a igreja, é o que ele vê na tua vida? E é talvez por isso que ele não quer saber de Deus. Se você mudar a sua postura, a Bíblia diz que você pode ganhar. Sacrifício. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. E terceiro e último lugar, a Bíblia diz que os filhos devem se submeter a seus pais, obedecer e honrar os seus pais. Eu não vou trabalhar isso, porque eu já trabalhei isso muito com os jovens. Eu vou para o último ponto, quarto e último lugar. Educar os filhos segundo a cultura é o quarto erro. Educar os filhos segundo a cultura e não educar os filhos de acordo com os princípios de Deus. Nós estamos tão influenciados, nós estamos tão conformados que para nós hoje é mais importante ter um filho fazendo intercâmbio do que um filho que conhece a palavra de Deus. Para nós hoje é mais importante que o filho faça inglês na tal escola ou estude em tal escola do que ele esteja nos cultos da igreja sendo doutrinado, aprendendo. Nós invertemos as coisas. Nós estamos valorizando e criando filhos de acordo com a cultura, ensinando para os filhos o sucesso de acordo com a cultura e não o sucesso de acordo com a palavra de Deus, que começa quando eu entrego a minha vida para Deus. A melhor forma de educar os filhos é ensiná-los a amar a Deus. É o melhor método. Eu estudei em escolas públicas, mas eu tive um método na minha casa que foi transformador. É o método que se chama amar a Deus. Ensinar os filhos a amar a Deus é algo incrível. A Bíblia diz que Deus pode levar os teus filhos aonde você jamais imaginou. Deus pode abençoá-los. Deus faz coisas incríveis. Não existe nada mais importante do que ensinar os filhos a amar a Deus. Por isso, Deuteronômio 6 disse o seguinte: ame o Senhor o teu Deus, e que tudo isso esteja primeiro em seu coração, seja exemplo para eles. Mas ele diz também, ensine isso com persistência a seus filhos. O texto antigo dizia, tu inculcarás a teus filhos tudo isso. Colocar na cabeça deles constantemente, repetindo. Converse sobre isso quando estiver sentado em casa, sobre amar a Deus. Converse sobre amar a Deus quando estiver andando pelo caminho.
Converse sobre amar a Deus quando se deitar. Converse sobre amar a Deus quando se levantar. Converse sobre amar a Deus colocando um sinal nos braços e prendendo na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa, em seus portões, porque a Bíblia está dizendo: não se percam no meio dessa cultura. O que o seu filho precisa é aprender sobre quem Deus é. Esse é o conhecimento mais importante e único que realmente vale na vida. A Bíblia está dizendo: persista, ensine, fale, viva, seja exemplo. Então a Bíblia está mandando você ensinar. Ensina. A Bíblia está mandando você repetir. A minha mãe conspirou contra nós como filhos. A minha casa não tinha decoração. A minha casa era versículo bíblico. A minha casa era a palavra de Deus espalhada por toda a casa. Quando eu acordava da minha cama, eu ia para o armário pegar a minha roupa e tinha um versículo no armário. Aí eu pegava minha roupa, olhava para aquele versículo todo dia e eu ia para o corredor do banheiro para ir para o banheiro. Quando eu chegava no corredor tinha um versículo. Aí eu ia para o banheiro, no espelho do banheiro, enquanto eu passava o gel e escovava os dentes, tinha um versículo. E eu ficava vendo aquele versículo todo dia. Aí eu ia para a sala, tinha um versículo gigante do casamento dos meus pais, um quadro gigante. Aí eu chegava na cozinha, no lugar onde a gente tomava café todas as manhãs lá fora, e aí tinha um versículo gigante em letras garrafais escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é verdade. Aquelas palavras soltaram da parede e pularam direto no meu coração. E é por isso que hoje eu estou aqui, porque a palavra de Deus espalhada pela minha casa atingiu o meu coração, repetindo. Não existia nada mais importante da minha família do que Deus, Bíblia, Deus, amar a Deus. Teria como ter outro resultado? A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Sabe qual é o problema? Você está exigindo algo do teu filho que você não é, e isso que provoca a ira no coração dos filhos. Você precisa assumir o seu papel, amar a Deus também, como esposa, como marido, amar a sua esposa, amar o seu marido, o pai deles, ensinar através da sua vida, ensinar e repetir, e se necessário, corrigir. Correção é um método de ensino, porque crianças erram e elas precisam ser corrigidas. A Bíblia diz que as crianças, elas são insensatas, e a vara da disciplina livrará elas da sua insensatez. A Bíblia diz que a disciplina vai livrar a criança da loucura e da morte. Eu vejo pais que olham para os seus filhos e ai, tadinho, imagina, ele é tão bonzinho, ele tem um coração tão bom. Posso te falar uma coisa? Teu filho não tem um coração bom, tua filha não tem um coração bom. Eu vou te falar uma coisa que vai te ferir profundamente. A tua filha não presta, o teu filho não presta, você não presta, a tua esposa não presta. Ah, mas Thiago, por que você está falando isso? Porque Deus diz isso, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram, a Bíblia diz que todos estão distantes de Deus. Então não existe gente que é boa e gente que é ruim. O que existe é gente ruim diante de Deus. Todos são ruins, e seu filho precisa saber disso, que ele é ruim, que ele precisa de Deus. E ai, se ele não se render a Deus, o que será da vida dele? Ele precisa entender isso, porque para Deus só existe dois tipos de pessoa: gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida. E seu filho precisa ser gente ruim arrependida. Filho, você precisa se arrepender pelos seus pecados. Filhos, você precisa entender quem Deus é e o que Jesus Cristo fez por você naquela cruz. Deus enviou o seu filho. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Meu pai me corrigiu várias vezes. Às vezes o pessoal olha para mim e fala assim: ah, eu queria ter um filho que nem você, Tiago. Eu disse: pois é, mas aqui tem muita varinha. Meu pai calçava 47, aqui tem muita Havaianas 47. Eu aprontava pra caramba. E aí eu chegava em casa: não pai, eu decorava o Salmo 23, eu fazia de tudo. Pai, não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não adiantava. Meu pai: filho,
eu te amo, eu te perdoo, mas isso não te livra das consequências. E aí eu, tem um negócio chamado consequências, eu preciso tomar cuidado com isso. Teve uma vez que eu fui para a escola e a minha mochila, ela era um buraco negro, eu estava na 4ª série. Minha mochila era um buraco negro, eu precisava levar o cheque para fazer o pagamento da escola. Meu pai pediu isso, colocou o cheque lá e falou: entrega para a professora. Acontece que o cheque se perdeu naquele buraco negro. E depois de 2 meses a professora começou a perguntar: Tiago, você sabe o que aconteceu? Não, professora, não sei. Eu tentei esconder isso dos meus pais para que ele não descobrisse. É óbvio que ele descobriu. E aí quando eu cheguei em casa a coisa estava feia. E aí eu apanhei. E aí no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, a gente acordou e a gente passou na floricultura antes de ir para a escola, na 4ª série. Meu pai comprou 2 buquês gigantes. E meu pai me fez entrar na escola com esses 2 buquês. E toda a escola olhando para mim. E eu levei um buquê na diretoria, para a diretora da escola. E meu pai me fez pedir perdão para a diretora. Me perdoa, eu menti. Fez chegar diante da professora, entregar o buquê na frente da turma. Eu falei assim: professora, me perdoa, eu menti. Corrija os seus filhos. Ensine para eles os valores de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus. Ensine, persista, repita, corrija. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, a ferramenta mais poderosa para alcançar a família, para alcançar e investir na nova geração é a família. Se nós queremos transformar a vida da nova geração dos jovens, adolescentes e crianças, o segredo é a família. Na cultura judaica, quem ensinava os filhos a orar eram os pais. Quem ensinava aos filhos a palavra de Deus eram os pais, não era a igreja. Não é a igreja que ensina para o seu filho quem Deus é você. Não delegue não terceirize a sua responsabilidade. E pior, ainda fica criticando os líderes da igreja, dizendo: mas não está fazendo um bom trabalho. Mas olha só, você tem que fazer mais assim, você tem que fazer mais assado. Não terceirize a responsabilidade, porque líderes como o Tiago e como outros líderes aqui, eles são anjos que estão te ajudando na missão, no papel que é seu. Por isso a família precisa ser restaurada, nós precisamos resgatar o valor da família, nós precisamos nos posicionar. Maridos precisam assumir o seu papel e amar suas esposas sacrificialmente. Esposas precisam assumir o seu papel e se sujeitar a seus maridos com amor para ganhá-lo. Filhos precisam honrar seus pais. A família precisa se render a Deus, precisa colocar Deus como seu maior valor. Segundo, como disse a mulher do George Bush, ela disse o seguinte: no fim da vida, vocês nunca irão se lamentar por não terem passado em mais um teste, por não terem ganhado mais um veredito, não ter fechado mais um negócio. Vocês lamentarão o tempo não gasto com um marido, o tempo não gasto com uma esposa, ou um tempo não gasto com os pais. E aí ela disse: o sucesso nosso como sociedade não depende do que acontece na Casa Branca, mas do que acontece dentro da sua casa. O sucesso do Brasil não depende do que acontece no Senado, não depende do que acontece na Câmara de Deputados, não depende do que acontece lá no Palácio do Planalto. O sucesso do Brasil depende do que acontece dentro da sua casa. É ali que nós precisamos formar os nossos filhos e ensiná-los a amar a Deus. Segundo lugar, para refletir e praticar, educar filhos, crianças, adolescentes, embora pareça cansativo, é altamente recompensador. Dá trabalho, muito trabalho, é exaustivo, mas vale a pena. E terceiro e último lugar, o mundo que vamos deixar para os filhos depende dos filhos que vamos deixar para o mundo. Isso quem disse foi o Mário Sérgio Cortella. O mundo que vamos deixar para os filhos depende dos filhos que vamos deixar para o mundo. Assuma o seu papel. Amém? Feche os teus olhos. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei pelo que você está passando no seu casamento.
Mas se você é um ser humano como eu sei que você tem passado por momentos difíceis. Não existem famílias perfeitas. É por isso mesmo que todas as famílias precisam de Jesus. Ele é o Salvador. E Ele veio para reestruturar a família. Porque Ele tinha um plano perfeito para a família, que o pecado destruiu. Quando o homem e a mulher que tinham uma relação perfeita começaram a um odiar o outro. Quando o filho daquele casal, Adão e Eva, matou o seu irmão, Caim matou Abel, ali Deus percebeu que a família tinha se perdido. Se você for olhar para a genealogia de Jesus em Mateus 1, você vai ver uma porção de gente errada, imperfeita na família de Jesus. Mas a boa notícia é que nasceu o Salvador. E a Bíblia diz que no final de todas as coisas Ele fará tudo novo. Portanto, eu não sei como Deus vai fazer para desatar os nós na sua vida, no seu relacionamento. Mas eu sei que se você se render a Ele, Ele pode fazer. E Ele fará. Se você entregar o teu caminho e confiar nele, e fizer a sua parte, Ele agirá. Se seu casamento está destruído, se seu relacionamento com o seu marido está destruído, se o seu relacionamento com a sua esposa está destruído, se você perdeu um filho querido que se foi e você não amou o suficiente, não soube educá-lo, ensiná-lo, ainda há tempo. Ele pode hoje rejeitar as tuas palavras, mas Ele não tem poder contra as tuas orações. Você pode orar por Ele. E Deus pode trazê-lo de volta e resgatá-lo. Deus ama a família. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a sua família. E Deus quer fazê-lo feliz, mas Deus sabe como a família funciona e como então a família será feliz. Eu tenho lidado com muitos casamentos e famílias e jovens destruídos. Casais que chegam à beira do divórcio diante de mim. E eu coloco a palavra de Deus e eu digo: Deus ama vocês, mas Deus detesta o que vocês estão prestes a fazer. Não façam isso. Lute pelo seu casamento. Casamento é algo de Deus. Lute pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos. Lute pela sua família. Não desista, porque Deus não desistiu. Ele amou até o fim. E a Bíblia diz: como Cristo deu a sua vida, dê a sua vida pela sua família, dê a sua vida pela sua esposa. Morra para si mesmo. Tome a sua cruz. E a cruz não é a esposa difícil, não é o marido difícil. A cruz sou eu, a cruz é você. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso aprender a amar algo além de mim mesmo. Eu preciso parar de ficar dizendo o que me faz feliz. E eu preciso começar a colocar os olhos na família que Deus me deu e servi-los como Cristo me serviu. Amá-los com amor incondicional, como Cristo me amou, com amor incondicional. Deus quer restaurar a sua família hoje. A partir de hoje, se você tomar uma decisão aqui, eu quero que você, se quer tomar essa decisão, eu quero te convidar a ficar de pé. Você, sua família, você é filho, esposa, pai, fica de pé, eu quero orar por você. Se você quer tomar essa decisão hoje, não tenha vergonha, fica de pé. Eu quero orar pelas famílias dessa igreja. Se você quer se render a esse Deus poderoso, você quer que Ele faça todas as coisas novas, eu quero orar por você. Pai querido, eu quero orar, Deus, por essa igreja, porque eu não tenho dúvida, Deus, que a igreja é a esperança para o mundo, a igreja é a esperança para a família, para os nossos casamentos, para os nossos filhos. E hoje o Senhor falou tanto conosco, Deus, e existem pessoas hoje aqui passando por momentos como qualquer casal passa, qualquer família, não existem famílias perfeitas. Eles estão declarando que precisam de Ti,
e que querem agir de acordo com a tua vontade, e eles querem te obedecer, mas eles precisam, Deus, de sabedoria, eles precisam, Deus, da tua força e do teu poder, da tua coragem e do teu amor. Por isso derrama sobre nós, derrama sobre eles, Deus, o teu amor maravilhoso. Derrama a tua graça, faça-la transbordar e encher o nosso cálice. Derrama a tua misericórdia, Deus, porque somos imperfeitos. Como pai, como marido nós erramos, como mães, como esposas, como filhos. Restaura a nossa vida, transforma, Pai, nossas vidas, nossas famílias, nos enche de sabedoria, derrama sobre nós o Teu Espírito, e o que o Teu Espírito restaure os nossos lares, e que nossos lares possam ser um pedaço do céu. Que nossos filhos e a nova geração possa aprender a Te amar, porque essa tarefa é nossa. Uma geração contará a outra geração os maravilhosos feitos do Senhor. Que Deus o Senhor é. E que cada jovem nessa igreja, e cada criança, e cada pai, mãe, e marido e mulher possa declarar isso, que Deus, e entregar a vida a Ti. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Que Deus te abençoe. Uma alegria para mim estar junto com vocês. Algumas pessoas pediram para passar um endereço. Você pode procurar lá Thiago Mates no Facebook, no Instagram, Thiago sem H, Mates, M-A-2-T-E-S, Thiago Mates no Instagram, no Face. No YouTube tem essa palestra, tem as outras palestras também. Igreja Red no YouTube ou Thiago Mates, você vai encontrar tudo isso. É uma alegria poder dividir tudo isso com vocês. Que Deus continue abençoando essa igreja. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Thiago.